Jesus. Aleluias, graças a Deus. Então você que trouxe a sua Bíblia, no nome de Jesus, aleluias, abra no livro de Êxodo. Aos que estão nos acompanhando, em nome de Jesus, também nas redes sociais, em nome de Jesus, seja bem-vindo a essa transmissão. Aleluias, glória a Deus. Êxodo, em nome de Jesus. Aleluias, Êxodo, o capítulo 14, em o nome de Jesus Cristo. Tema da nossa mensagem da quarta profética: diga ao povo que marchem. Amém? Êxodo capítulo 14. Todos acharam? Diga amém. Procura aí um vizinho, procura uma vizinha, verifica quem está sem o pão, quem está sem o alimento. Olha para a tua esquerda, isso, para a tua direita. Ninguém fica sem o pão agora, amém? Ninguém fica sem o alimento espiritual. Glória a Deus. Êxodo capítulo 14, em nome de Jesus, a partir do verso 15. Glória a Deus. E diz assim a santa palavra. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Versículo 18: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Novamente o versículo 18: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros, diz a santa palavra de Deus, em o nome de Jesus. Amém? Você pode assentar-se, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que lindo. Então chegou o momento da saída do povo de Israel da escravidão do Egito. Aproximadamente cerca de 430 anos de escravidão. Então Deus escolheu a terra do Egito como um berço para gerar a maior e a mais grandiosa nação, a mais poderosa nação do mundo. Sabe por que o Brasil está sendo e será abençoado, e como está sendo profetizado que dias melhores virão? É aliança com Israel. Todos os países que estão aliançados com Israel serão abençoados no nome de Jesus, e o Brasil é uma dessas nações. Então passaram todo esse tempo, e diz a Bíblia que o povo clamou, o povo clamava, o povo pedia para que Deus levantasse um libertador, levantasse uma voz profética, para que o povo fosse libertado daquela escravidão, daquela vida de opróbrio, daquela vida de humilhação, de degradação. E diz a palavra de Deus que Deus levantou Moisés. Moisés, ele nasceu no Egito, foi criado no Egito. Aos 40 anos de idade já tinha conhecimento da ciência, da cultura, aprendeu tudo sobre o Egito, porque daqui a uns anos, mais lá na frente, o Egito se tornaria inimigo de Israel. E sendo inimigo de Israel, também seria seu inimigo. E Deus estava trabalhando nesta preparação. Então durante 40 anos ele passou a estudar o adversário, a conhecer o adversário, a saber tudo sobre o adversário. Por isso que ele era conhecido por alguns estudiosos como o príncipe do Egito. E alguns chegam até dizer que ele seria concorrente a sucessor de Faraó. E depois dos seus 40 anos, ele já está pronto, ele já está
preparado, já está lapidado, já está aperfeiçoado. Agora ele precisaria ser tratado por Deus, ser aperfeiçoado por Deus. Nós chamamos da etapa de moldagem, de modelagem, de aperfeiçoamento. É na hora dele ter a maior experiência. E aí ele sai do seu ambiente do palácio, vai dar uma volta para verificar o povo, para ver como estava a situação do povo. E aí ele encontra, diz a Bíblia, duas pessoas estavam brigando, estavam discutindo, talvez estavam numa luta corporal. E era um egípcio e um hebreu. E aí ele intervém, e não sabemos as circunstâncias, mas ele teve que matar aquele homem. Então ele matou aquele egípcio para proteger o hebreu, e ele enterra aquele homem na areia. E no outro dia, novamente, ele está lá no meio do povo, averiguando, vendo a situação. E a palavra de Deus nos ensina que ele vê agora dois hebreus em discussão. E aí ele vai intervir, e ele simplesmente diz a ele, fala para ele o seguinte: tu vais fazer conosco como tu fizesse com o egípcio que tu matou e enterrou na areia? E aí pronto, chegou o conhecimento de Faraó, ele teve que fugir. Nunca esqueça, para o propósito de Deus se cumprir, ele trabalha em circunstâncias adversas na nossa vida. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus, ou seja, não podemos dizer que foi a vontade de Deus, ou que estava determinado por Deus, mas na circunstância, para que ele saísse, para que ele entendesse o projeto de Deus, o propósito de Deus, ele teve que se tornar um assassino, ele teve que se tornar um fugitivo. Ele matou uma pessoa, por isso ele fugiu, foi para as terras de Midian, aonde no deserto ele vai conhecer o seu futuro sogro, a sua futura família, a sua futura esposa. E lá ele passa mais 40 anos, exatamente. E nesses 40 anos Deus estava preparando ele. Aonde? No deserto. Aonde? Em ambiente adverso, desproporcional, ambiente de luta. E lá ele foi trabalhado, preparado. E quando Deus viu que estava no momento certo, na hora certa, no dia certo, Deus se manifesta a ele no Monte Horebe, através da sarça em chamas, ele pastoreando. E aí em dado momento ele vê aquela claridão, aquela luz, aquele fogo que estava consumindo esta planta, esta murta, essa espécie de árvore do deserto chamada sarça, mas ela não se consumia. E do meio da chama, do meio do fogo, ele começa a ter uma das maiores experiências com Deus. Ele passa a ouvir de forma audível a voz de Deus. E Deus falando para ele sobre o propósito de Deus, sobre o objetivo, sobre para quê, o porquê ele estava ali. Ele foi chamado, ele foi escolhido. Humanamente falando, ele retrucou, humanamente falando ele recuou, humanamente falando ele se opôs, humanamente falando ele se autodesapreciou, se diminuiu, se desqualificou. Mas Deus não erra quando escolhe, amém? Deus não erra. Quando Deus escolhe, Deus não erra. E Deus, com certeza absoluta, eu vou te falar aqui de uma forma convicta o que eu estou dizendo. Eu vou te falar aqui de uma forma convicta, segura daquilo que eu estou dizendo. Quando Deus te escolheu, Deus não errou. É porque Deus tem um grande propósito para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Quem crê dessa forma, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Então olha para esse príncipe aí, olha para essa princesa que está do seu lado. Faz aí a saudação do tamo junto aí, toca na mão aí e diga assim: Deus não errou quando te escolheu. Diga: Deus não errou quando te escolheu. Amém? Porque Deus não erra. Amém? Deus jamais vai errar em uma decisão. Deus não é ser humano. Deus está muito além de nós. Então, por mais que ele se desapreciasse, por mais que ele se desvalorizasse, por mais que ele se desqualificasse, mas ele era projeto de Deus, assim como você é. Deus queria que ele fosse voz profética. Eu vou te levantar como voz profética. Tu serás líder, tu serás libertador da nação, libertador do meu povo.
libertador dos meus escolhidos, libertador da menina dos meus olhos. E aí aconteceu que ele aceitou o desafio e Deus levantou ele como voz profética em o nome de Jesus. E hoje, e nos dias que se chama hoje, Deus está levantando voz profética e quer levantar. Quem será a voz profética na tua casa? Quem será a voz profética para os teus? Quem irá levantar o cajado, a vara, para que os seus passem pelo mar? Quem será? Dá uma olhada aí para alguém do seu lado. Quem será? Quem será nos dias de hoje? Dá uma olhada. Amém? Diz para ele, diz para ela desconfiar. Desconfia e diga que eu acho que é você, que Deus quer levantar como voz profética para libertar o seu povo. E o seu povo é a sua casa, a sua família, a sua parentela, em o nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Ele desconfiou. Ela desconfiou. O que que você interpreta no olhar dele, no olhar dela? Será que no olhar dele, no olhar dela, ele está dizendo, não é comigo não, que esse homem está falando. Estou fora dessa. Amém? Eu não posso. Eu não consigo. Eu não sou capaz. Será? Então Deus ele vai te mostrar. E se for necessário Deus te levar no extremo, ele vai te levar. Mas os planos que Deus tem para a tua vida e através da tua vida, nada vai impedir, nada vai atrapalhar, nada vai frustrar aquilo que está determinado em nome de Jesus. Então, diante da inquietação do povo, porque o povo ficou inquieto, o povo sai, aquela maravilha toda, né? Inclusive foram abençoados. Deus ele toca no coração de todas as egípcias, todas as mulheres. Elas fazem um gigantesco corredor e diz a Bíblia que elas abençoam as hebreias. Então cada mulher egípcia abençoou uma mulher hebreia, os abençoou. E diz a Bíblia que deram várias coisas valiosas, como ouro e prata e outras coisas valiosas para abençoar o povo. Era provisão para o caminho. E aí eles saem do Egito. E não sabemos quanto tempo, quantos quilômetros, quantas horas, ou até dias. Eles vão se deparar agora com o primeiro obstáculo. Eles vão se deparar agora com um obstáculo grande. O Mar Vermelho era o único caminho. Não tinha rota nem pela direita e não tinha rota nem pela esquerda. Vou repetir, não tinha como dar o contorno ou o retorno, não tinha como retornar. Só tinha duas opções, ou seguir em frente ou retornar. Mas eles identificaram que o inimigo vinha lá atrás e vinha furioso com todo o seu exército de carros e cavaleiros. Então eles estavam agora diante de uma situação que ou era. E às vezes, diante de tanta coisa acontecendo, Deus te proporciona situações que é ou é. Ou você faz, senão não vai acontecer nada. Quem está entendendo, diga amém. Então, diante da inquietação, o povo recorreu a quem? A Moisés. Lê junto comigo, no nome de Jesus. Aleluias. Capítulo 14. Em nome de Jesus. Vamos voltar um pouquinho. Aleluias, versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isso? Que nos tem tirado do Egito? Então o povo se inquietou. Era melhor que nós estivéssemos morrido lá. Lá não tem muitos sepulcros. O cemitério do Egito não era tão grande que pudesse nos sepultar. Por que ele nos tirou de lá para que nós viéssemos morrer aqui?
Imagina a situação de Moisés. Imagina como estava Moisés em um momento como esse, de inquietação, que o povo começou a murmurar, a questionar, a argumentar, a fazer pressão. E aí ele se direciona a Deus. Era o que ele sempre fazia. Nesse processo de aperfeiçoamento de Moisés, ele se tornou, depois de Jesus Cristo, registrado na Bíblia, um dos caras que adquiriu maior intimidade com Deus. Ele era íntimo de Deus, tão íntimo de Deus, que chegou ao ponto de provocar a inveja dos irmãos, Arão e Miriam. Então ele conversava com Deus face a face. Ele tinha diálogo, ele tinha intimidade, ele tinha um nível com Deus. E ele vai orar. E é interessante que veja como Deus se manifesta. Deus, ele dá uma ordem expressa para o povo, porque ele era o intercessor daquele momento. E o recado é para o povo. O recado é para o povo. Lê junto comigo no nome de Jesus, me acompanha. Aleluias. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse, ou seja, fala aos filhos de Israel que marchem. Diga amém. Que marchem. Então Deus, ele deu uma ordem expressa através de Moisés para o povo. Estava dando uma responsabilidade para o povo. Estava chamando o povo para um posicionamento, para uma postura, que em vez de ficarem reclamando, se chorando, murmurando, choramingando, era para que eles se posicionassem, que se levantassem e começassem a marchar, porque através da sua marcha o milagre iria acontecer em o nome de Jesus. Glória a Deus. Está dando para entender? Então Deus disse para ele: Moisés, agora não é hora. Não é hora. Em outro momento nós vamos conversar. Em outro momento nós vamos separar um momento juntos, mas agora não é hora. E nós precisamos saber. A igreja precisa discernir. O povo de Deus mais que vencedor aqui na terra, porque nós estamos marchando. Nós estamos caminhando. Nós estamos em movimento. Diga amém. O caminho é o estreito, o largo é contramão, o largo é que leva para a perdição. E quem está caminhando? O mundo. Mas o povo mais que vencedor está caminhando na contramão do mundo. E nesse caminho tem luta, tem batalha, tem adversidade, tem crise, algumas vezes financeiras, seculares, familiares, espirituais, ministeriais. Mas isso, volto a dizer, e nós vamos bater nessa tecla até as considerações finais desta palavra. Nós estamos caminhando. Tem um louvor muito antigo que sempre eu me lembro, lá do início da minha conversão. Caminhando eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. Aí olha para o lado: se você não vai, não me impeça a ir. Se você não vai, não me impeça a ir. Então nós estamos a caminho. Da onde? Da terra prometida. O povo de Deus tem que caminhar com propósito, tem que caminhar com objetivo. Não se pode caminhar de uma forma aleatória. Para onde você vai, fulano? Não sei. Eu estou aqui na estrada, estou caminhando aonde der. Isso é para pessoas que estão fora do propósito. Isso é para pessoas que não estão entendendo o propósito de Deus. Então Deus diz para o povo, diz para o meu povo, que agora é hora de marchar. Tem um momento de adorar, de buscar, tem um momento da humilhação, da intimidade, da adoração, mas tem um momento da guerra, tem um momento de batalha. Nós temos que aprender com Davi, que Davi foi um dos maiores guerreiros na história de Israel.
um dos maiores reis, ou o maior da história de Israel. E era um estadista militar que entendia de muita guerra, mas também adquiriu muita intimidade com Deus. Então há dois momentos: o momento de ser criança e o momento de ser adulto. O momento de ser criança, adoração; o momento de ser adulto para assumir as responsabilidades da caminhada em nome de Jesus. Momento de ser maduro, de ser responsável. Momento de chamar a responsabilidade para si. A responsabilidade dos problemas é nosso, porque somos igreja do Senhor, somos povo de Deus. O Espírito Santo está sobre ti, a unção de Deus está sobre ti, e é esta unção que quebra o jugo do pecado, o jugo da escravidão, o jugo da morte, o jugo da doença, o jugo da praga, de todo mal. Quem está entendendo? Diz para o meu povo: que macho. Mas Deus só pede isso para quem tem fé. Só pede isso para quem acredita. Amém? Deus só faz abrir o mar para quem acredita. Então volta lá, diz para eles marcharem, para eles se levantarem e continuar caminhando, porque eles verão a minha glória. Agora você vem cá, igreja. Moisés representava a igreja. Moisés representava a voz profética. Você é a igreja. Você responde por uma responsabilidade muito grande. Eu, pastor, você, porque Deus quer te levantar como voz profética lá na tua casa, como voz profética lá no teu trabalho, como voz profética onde você anda, como voz profética no seu bairro, como voz profética no meio dos teus amigos, no meio dos teus conhecidos, no meio da tua parentela. Moisés já falou para o povo marchar? Agora vem cá, vou já chegar lá. Deus, ele trata por parte. Por isso que muito é dado, muito é cobrado. Naquele episódio daquele jovem lunático, que os discípulos estavam no meio de um tumulto, o pai do menino pegou a granada, tirou o pino e jogou lá no meio do povo. Incendiou o negócio lá, se escondeu, ficou atrás. O povo foi para cima, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do garoto. Jesus chega: qual é a onda aí? Qual é o tumulto com eles aí? Por que vocês estão aí em contenda com ele? Aí ele vai: não, porque eu trouxe meu filho assim, e os teus, leia lá, os teus discípulos não conseguiram resolver. A primeira chibatada é no povo. Ele se vira para toda a multidão: raça de geração incrédula e perversa, até quando vocês vão sofrer? Até quando eu estarei com vocês? Ripa neles. Foram embora. Pai do menino chega junto. Quanto tempo? Dentro de criança. O estado dele. Não, uma hora, quando o demônio se manifesta, joga ele no fogo, ele cai na água, ele arranja os dentes, não sei o que. É mesmo? E aí? Aí ele olha diretamente nos olhos e ele começa a chorar. Ele começa. Aí Jesus vê a fundo no coração dele. Sabe o que ele diz para Jesus? Me ajuda na pequenez da minha fé. Eu sou incrédulo, nem eu mesmo acredito que ele pode ser curado. Se tu podes. Jesus olha para ele: o que se eu posso? Tudo é possível que crê. Chibata no pai do garoto, porque não tinha fé suficiente para ver o seu filho curado. E aí ele vai embora. Só os discípulos agora vem com ele, vem andando junto com ele ali na frente. E eu já fico imaginando os discípulos atrás. Pedro era o mais. Pedro, vai lá, pergunta. Não, vai tu, João. Não, vai tu, Tiago. Vai lá, pergunta para ele. Não, vai tu. Pedro foi. Mestre, o que se deu lá, mestre? Por que nós não conseguimos? Ele olha para ele: primeiro, pela pequenez da fé de vocês. Segundo,
Há certas castas de demônios, há certos tipos de demônios que só podem ser expelidos, ou seja, combatidos através de uma preparação espiritual, através de jejum e oração. O pai do menino não ia jejuar, o pai do menino não ia se preparar, a multidão não ia, mas a igreja ia, porque os discípulos representavam a igreja. Então quem é muito é dado, muito é cobrado. Então tem que haver uma preparação, porque a guerra é espiritual. O nosso inimigo, o adversário, é no campo espiritual, é no mundo invisível. Livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra quem? Principados, potestades, dominadores, neste mundo tenebroso, nas regiões celestes. Diga amém. Então só para quem crê, só para quem acredita. E ele não ia passar essa responsabilidade para o povo. O que eu aprendo? Que Deus não ia abraçar essa responsabilidade para qualquer um. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu, se Ele te levantou como voz profética, é porque Ele não iria passar essa responsabilidade para qualquer um. É para você. É para você. O que tu tem na mão? Levanta a tua vara. Ele não ia mandar o povo levantar a vara. Levantou quem levantar? Quem mandou levantar a vara? Moisés. Levanta a vara. Usa a tua vara. Seja a voz profética, e eles verão a minha glória. Eu profetizo nessa noite no nome de Jesus. Se você não tiver vara, mas você tem a fé, você tem a confiança, levanta a mão para o alto em direção à tua casa e seja a voz profética, que o sobrenatural de Deus vai acontecer. Diga amém. E Deus disse para ele: eu vou permitir que os inimigos te persigam. Olha que interessante. Levanta a vara, seja a voz profética, o povo vai ver a minha glória, mas eu vou permitir que os adversários vos persigam, porque o meu nome será glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Aquele cego de nascença, os discípulos iam passando, tinham uma linha de pensamento completamente contrária, porque os judeus na época, alguém que nascesse com uma espécie de deficiência física, era porque era consequência de pecado. Eles olham para o paralítico, para o cego de nascença, e perguntam: mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou seus pais? Jesus vai mudar a forma de pensamento, a terminologia dos discípulos. Nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Essa luta não é para te matar. Essa luta não é para tua morte. Isso que você está passando hoje não é para a tua vergonha, não é para o teu opróbrio, não é para a tua derrota, não é para te ver no chão, não é para te ver caído, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Se Deus está permitindo, é para que o nome dele seja glorificado. A tua queda, o teu recuo não vai glorificar o nome do Senhor. Hebreus 10:38, o justo vive pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É duas ações do ser humano, e isso cabe à igreja, que Deus não se associa, Deus não aprecia, Deus não se alegra. É o pecado e a covardia. Deus não se associa com o pecado e com a covardia, com o pecado e com é isso? Provérbios 24:10. Se tu fores frouxo, no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Covardia. Os tímidos e os covardes não herdarão o reino dos céus. Então diz para o povo marchar, e tu levanta a tua vara, porque eles verão a minha glória, e a derrota dos teus adversários, dos teus inimigos, é para que o meu nome seja glorificado. Deus permitiu.
Nós vamos ver Jó com esse ato permissível de Deus. Isso para que você entenda o que você está enfrentando. Se não for consequência de pecado, se não for consequência de alguma coisa que você está fazendo que está desagradando a Deus, fica tranquilo, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Fica tranquilo, é para que o nome do Senhor seja exaltado. Fica tranquilo, é para a derrota dos teus inimigos. Quem está entendendo? Nós vamos ver Jó. O inimigo foi questionar, se disfarçou de anjo para questionar acerca de Jó. Foi argumentar, foi questionar a sua fidelidade. Será quem foi que ele te serve? Deus permitiu, mas não toca na alma dele, que é minha, é mais preciosa para mim, não toca. E todos vocês sabem da história. Lucas 22, Jesus chama Pedro em particular. Pedro, vem cá, chega junto. O encardido veio falar comigo. O encardido veio ter um bate-papo comigo. O que ele quer, Senhor? Ele veio me pedir para te peneirar. Ele veio me pedir. Lucas 22. Ele veio me pedir. Sabe o que eu fiz, Pedro? Eu já estou rogando por ti, intercedendo por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, eu permiti e autorizei, mas eu estou orando por ti que tu passe por essa, porque a tua fé vai ser mais estruturada, vai ser mais aperfeiçoada. É para aperfeiçoamento, é para nível, é nível, é nível, é nível. E a cada nível é uma cobrança, a cada nível é uma responsabilidade. Mateus 16, quando Jesus pergunta aos discípulos, já no tratamento, já na etapa de moldagem, já no treinamento, que ele treinava eles na teoria e na prática, o que o povo está falando sobre mim? O que o povo está falando acerca de mim? Qual é o bochicho aí no meio da população? Senhor, uns dizem que tu é Moisés, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és algum dos profetas, outros dizem que tu és mestre. É esse que é o bochicho que está rolando? E vocês, o que vocês têm a dizer de mim? Vocês que andam comigo, comem comigo, dormem comigo, são treinados por mim, têm convivido comigo, convivem comigo todo dia santo e todo santo dia. O que vocês têm a dizer de mim? Todos se calaram. E aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele olha para Pedro e diz: não foi carne e sangue que te revelou, e sim o Espírito do Pai que está nos céus. O Espírito Santo de Deus vai te revelar. O Espírito Santo, além de ajudador, além de intercessor, além daquele que ora por nós, e até com gemidos inexprimíveis, ele vai te revelar. Ele vai fazer você entender que toda essa luta tem um propósito, toda essa adversidade tem um propósito, todo esse levante tem um propósito. É para que o nome do Senhor seja glorificado em o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então nós temos que saber, e você precisa saber, porque Deus quer te levantar como voz profética na tua casa. Deus quer te levantar como voz profética diante dos teus. Deus quer te levantar como voz profética para determinar que o mar vai ter que se abrir, que os inimigos vão ter que ser derrotados. Nós temos um grande exemplo disso no Vale dos Ossos Secos, quando o Espírito de Deus leva o profeta Ezequiel a avaliar. Ele passeia pelo vale, uma avaliação. Como é que está a situação? Como está? Está cheio de ossos, e o estado deles não é nem seco, é sequíssimos. Pode eles voltaram a ter vida? Tem solução? Tem jeito? E ele passa a responsabilidade para Deus, e Deus volta novamente para ele e diz: profetiza, fala aos ossos. Deus não está mandando ele orar. Ei, tem momento de busca, tem momento de adoração, tem um momento de humilhação, tem um momento de buscar, mas tem um momento de se levantar e profetizar. E é esse momento agora. É tempo de profetizar,
É tempo de dizer: eu repreendo. É tempo de dizer: em nome de Jesus vai cair por terra. É tempo de dizer: levantar a espada e o escudo lá na porta da sua casa. Antes de chegar na minha família vai ter que passar por mim. Tu podes vir com lança, com escudo, com vara, com armadura. Eu vou para cima de ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O episódio da figueira. Jesus, numa certa manhã, a caminho de Jerusalém, queria tomar café da manhã. Teve fome. E ele olha uma figueira linda, frondosa, bela. Quando ele se aproxima, ela não tem fruto. Ele olha para os discípulos, olha para a figueira e diz: nunca mais nasça fruto de ti. Imediatamente a figueira, tchau, igual Chaves. Nossa, olha o que aconteceu com a figueira. Ele estava ensinando eles sobre a voz profética, sobre o poder da palavra. No nome de Jesus, diga amém. Mestre, olha como ficou a figueira. Se vocês crerem também, vocês podem fazer o que aconteceu com ela e pode ter grandiosas coisas ainda muito maiores. Se você crer, se você profetizar, se você falar, não vai acontecer somente o que aconteceu com a figueira. E Jesus olha para os montes próximos, mas se você disser para aquele monte: ergue-te, lança-te daqui para ali, vai acontecer. A figueira é um problema de menor proporcionalidade, é um problema de menor proporção. O monte é um problema de maior proporção. Olha como Deus trabalha. Ele treinou eles com a figueira. Problema de menor proporção. Monte, problema de maior proporção. Se tu creres e usar a voz profética, não só vai acontecer com a figueira um problema menor, mas também com aquele monte um problema maior. E ele vai sair, porque vai ter que sair, porque vai ter que sair, porque o povo mais que vencedor vai ter que passar. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, em nome de Jesus. Fica de pé. Voz profética em igreja, exército de Deus. No mundo espiritual não se escreve com caneta. No mundo espiritual não se escreve com giz, com lápis, com piloto ou com pincel. No mundo espiritual se escreve com palavras. Palavras proféticas é a chave que abre os portais no mundo espiritual. Palavras proféticas é a chave que abre as janelas dos céus, como diz no livro de Malaquias. Seja a voz profética. Se você está enfrentando algum problema, profetiza. Se você saiu da sua casa com um baita problema, seja com seu esposo, seja com a sua esposa, seja com algum dos teus filhos, seja com alguém da família. Se tem problema de enfermidade, se tem problemas com vícios, como a droga, a bebida, se tem casamento que está prestes a ser destruído, se é problema com alguém, profetiza. Se é com alguém que você ama, com quem você conhece, profetiza. Deus está levantando uma geração profética em nome de Jesus, e é daqui que vai sair um grande exército que irá profetizar a glória de Deus em nome de Jesus. Esse problema não é para tua vergonha. Esse problema nunca foi. Esse problema não é para tua morte. Esse problema não é para tua queda. Ainda não fecha os olhos. Deus manda te dizer algo. Não deixe esses problemas tirarem proveito de você. Não permita. Não permita que essas lutas tirem proveito de você. Não deixe. Amém? Não deixe. Porque o único propósito de Deus ter permitido
é para que o nome dele seja glorificado. E seja qual for o problema, assim como Deus foi glorificado na destruição de todo o exército de Faraó, todos os seus carros e cavaleiros, eu profetizo nessa noite em nome de Jesus, que o nome do Senhor será glorificado em cima desse problema que você está enfrentando, seja ele na família, seja ele sentimental, seja ele financeiro, seja ele secular, seja ele profissional, seja ele, em nome de Jesus Cristo, espiritual, seja ele ministerial, porque tem grandes profetas. O que você está fazendo aí? Tem grandes homens e mulheres de Deus. Deus quer te levantar nessa noite como voz profética.